Olá a todos, boa tarde. Eh, Daremos início à nossa aula de História da sala de aceleração única, pois esta aula era de manhã, mas infelizmente por problemas técnicos eu tive que adiar agora para tarde, né? A internet é aqui, tá uma ventania aqui onde eu moro, rapaz, ficava o sinal da internet e só veio consertar agora à tarde, mas tá tudo bem, certo? Desde já peço desculpa a vocês, ok? Gente, é o seguinte, eu tô com um livro aqui da coleção Espírita de História, eu vou dar aula. Quem tiver esse livro aí, tá? Vamos iniciar na página 126, tá certo? É da coleção Espírita. Vamos dar início à nossa aula, vamos falar sobre Grécia, o berço da democracia, né? Nós iremos falar também sobre a origem da Grécia, né? Sobre as duas maiores cidades, né? Que é Atenas e Espartas, duas potências gregas, né? Falando também sobre o nascimento da democracia grega, ok? Então, nessa aula, o objetivo dela é compreender o processo da constituição da civilização grega, aprender sobre o surgimento da democracia e seu significado do presente, ok? Então, vamos lá dar início à nossa aula, né? Grécia, o berço da democracia, né? Então, por que falamos assim, Grécia, o berço da democracia, né? Foi onde tudo começou. Então, vamos logo do início, como fala aqui, no caso, nessa página aí 127 que eu estou passando agora, as origens da Grécia, certo? Entre o ano de 2000 a.C. e 1000 a.C., diversos povos se instalaram na Península Balcânica, região onde hoje se situa a Grécia. Os aqueus foram um dos primeiros a se estabelecer na região, por volta de 1600 a.C. Nesse período, chegaram também os jônios e os eólios, que se integraram à sociedade aqueia. Ok? Então, a origem da Grécia, né, foi isso aí. Vamos lá. Vamos falar das principais cidades gregas, né? As duas potências, que foi Esparta e Atenas, né? Quem tiver esse livro, você já pula lá para a página 134, que vai dar certo. 134. Pronto. As duas potências gregas, né? Esparta e Atenas foram duas das maiores potências do antigo mundo grego, influenciando cidades-estados vizinhas. Esparta foi fundada pelos dórios no Peloponeso por volta do século 9, né, antes de Cristo. Atenas foi fundada no mesmo século, mas pelos jônios, né? Situava-se em uma região montanhosa da Península Balcânica, conhecida como Ática. Ao contrário de Esparta, que ficava no interior de Peloponeso, Atenas estava perto do mar e dispunha de um porto, o Pireu. Isso permitia a seus habitantes a prática de pesca e da navegação. Esses fatores contribuíram para a cidade se tornar-se importante centro comercial da Grécia Antiga. Vamos lá falar um pouco de cada uma delas. Esparta, né? A sociedade estava dividida em três grupos sociais bem distintos: espartiatas, períacos e ilotas. Os espartiatas, também chamados de espartanos, eram a elite da sociedade, descendentes diretos dos dórios. Eram proprietários de terras e tidos como os verdadeiros cidadãos
cidadãos de Esparta. Os espartiatas viviam da renda de suas terras e eram proibidos de realizar trabalhos manuais. Desde pequenos eram criados para se tornar guerreiros. Para tanto, a partir dos 7 anos, os meninos eram afastados de suas famílias e encaminhados aos quartéis. Até os 12 anos, dedicavam-se aos esportes e aprendiam valores como força, bravura, disciplinas e solidariedade, né? Então, aquelas crianças, a partir dos 7 anos de idade até os 12, 5 anos, eles se distanciavam da família, né? Iam para aqueles quartéis para fazer esse treinamento. Um treinamento, por sinal, rigoroso, viu? E a partir dos 18 anos, os jovens enfrentavam um rigoroso treinamento militar, dos 20 aos 30 anos. Aí eles permaneciam nos quartéis, prontos para entrar em combate. Só eram liberados do serviço militar aos 30 anos, quando então conquistavam a cidadania. Entretanto, somente depois de 60 anos é que estariam dispensados de suas obrigações militares, né? Isso aí tudo foi os espartiatas. Vamos agora aos periecos. Eles eram antigos habitantes das regiões conquistadas pelos dórios e não combateram os invasores. Então, eles eram da antiga região conquistada pelos dórios, né? Mas não combateram os invasores e então os periecos viviam na periferia da polis. Eram livres e tinham a obrigação de se alistar no exército, podendo, inclusive, tornar-se oficiais. Já os ilotas significa o quê? Prisioneiros. Faziam parte do grupo que combateu os dórios, quando estes invadiram a Península Vulcânica. Com a vitória dos invasores, foram submetidos à escravidão. Os homens trabalhavam nas terras dos espartiatas e eram obrigados a dar a eles metade do que produziam. Você vê, né? Como eram as coisas. Então, trabalhavam. Vamos agora conhecer Atenas, né? Os cidadãos eram minoria na população ateniense. Eles desfrutavam os direitos civis, políticos, militares e religiosos. A sociedade ateniense era patriarcal. Assim, os cidadãos eram todos do sexo masculino. Já as mulheres não. Não podiam possuir propriedades, administrar negócios ou ter direitos políticos. Eram sempre representadas pelos maridos ou por algum parente mais próximo, sendo do sexo masculino. Ele não tinha o direito, não é isso? Então, vamos lá, dando continuidade. Falamos de Espartas e Atenas, as duas cidades, né? E foram as maiores potências do antigo mundo grego. E, finalmente, nós vamos ver o nascimento da democracia, né? Democracia, do grego, demo, que quer dizer povo, né? E cracia, autoridade. Então, o povo. Um dos governantes desse período foi Clístenes, 505 a.C. a 492 a.C. Responsável por promover mudanças políticas que provocaram o completo declínio da aristocracia ateniense. Ele estabeleceu direitos iguais para todos os cidadãos livres e nascidos em Atenas, de modo que essas pessoas puderam participar da vida política da polis, debatendo e votando todas as questões relacionadas a Atenas. Essas mudanças introduziram uma nova forma de governo, desconhecida até então, a democracia, que vem do grego, quer dizer demo, e cracia significa autoridade. Então, né, os gregos são muito antigos, né, eles criaram várias coisas, né? Então aí vocês tiveram ideia, mais ou menos, né, do que foi a democracia, né? Onde tudo começou na Grécia, a origem da Grécia, né? As principais cidades gregas, né? As duas potências. E como eu falei aí, como ele disse que eles tinham direito a polis, né? Ó, puderam participar da vida política da polis. Polis, né? O que quer dizer polis? O nascimento da polis. Vamos ver um pouquinho de polis. A cidade grega, fundada a partir do século IX a.C.,
conhecida como polis, entre os séculos 8, né, e 6 a.C. Os gregos fundaram muitas polis, plural de polis, tanto na Península Vulcânica como em outras regiões, que iam à Ásia Menor e das ilhas do Mar Egeu, passando pelo norte da África até a Sicília, região onde hoje está localizada a Espanha. Então, a polis grega era uma cidade-estado. Cada uma delas tinha economia e leis próprias e uma organização social específica. O que hoje chamamos de Grécia Antiga não era um estado único, mas um conjunto de pequenos estados independentes, um conjunto de polis. Então é isso. Então, gente, eu vou elaborar aqui para vocês uma atividade, mandar aí no Google Forms. E quando vocês forem resolvam lá e tenha lá, enviar. É de fundamental importância vocês mandarem as atividades, que serve para a presença, a frequência, né? E a nota de vocês. Aqueles que não conseguirem, me pede aqui no PV, então vai na escola, pegar lá, xerocada, né? E se me pedir aqui no PV, aqueles que não conseguiram, eu vou mandar um print das questões, vocês copiam e resolvem e faz a mesma coisa, a devolutiva. Tira um print e manda no meu PV. Tá ok? Então a todos, bons estudos, boa tarde e até a próxima aula.